Fala galera, aqui é Jonatas Dantas e esse é o canal Geopolíticas Avessas. No vídeo de hoje vamos estar dando uma passada em várias situações que aconteceram nas últimas 48 horas. Apenas para te situar, eu estou gravando o vídeo no dia de hoje, dia 27 de abril, quarta-feira, na parte da noite. Mais uma vez, nós vamos estar falando sobre o conflito Rússia-Ucrânia e o que tem bombado no conflito nos últimos dias. Como disse na introdução, nas últimas 48 horas, para ser mais exato. O conflito entrou numa nova fase, com a Rússia atacando o leste ucraniano de maneira incisiva e também bombardeando outras cidades pelo país, principalmente Kharkiv, no noroeste, a capital Kiev, recebendo alguns bombardeios, e Odessa. Principalmente sobre Odessa nós vamos estar falando. Odessa hoje é a grande saída ucraniana para o mar. Na verdade, só sobrou a cidade portuária e a região fronteiriça com a Romênia, a partir de Mykolaiv até a região fronteiriça com a Romênia, nas mãos dos ucranianos. Todo o resto de saída para o mar ucraniano caiu, infelizmente ou felizmente, depende de quem você, dentro das narrativas, prefira, estão nas mãos russas nesse momento. A Rússia está implementando uma guerra de devastação, uma guerra ao estilo russo. Diferente da primeira fase da guerra aí, em final de fevereiro, início de março, os russos têm bombardeado, e não tem só bombardeado alvos militares, tem partido para a infraestrutura, pontes, ferrovias. Para quê? Qual a intenção? É dificultar o reforço de armamento e até mesmo o reforço de pessoal nessas cidades, enfraquecer o oeste ucraniano para que ele não dê o suporte exato para o leste ucraniano, que é o teatro de operações nesse momento. Importante também salientar com relação à Rússia. Ela tem ao mesmo tempo usado o gás como sua arma geopolítica, como foi falado em outros vídeos, e ela cortou no dia de ontem, terça-feira, 26 de abril, o gás da Polônia e hoje, quarta-feira, o gás da Bulgária. A Rússia começou a jogar com sua commodity principal, que é o gás, para a Europa, e para os países ali fronteiriços, os países do leste europeu por enquanto. A União Europeia retrucou, disse que a Rússia está chantageando e que vai tomar as devidas providências e breve a União Europeia vai estar livre da dependência de gás russo para sempre. Até onde vai esse para sempre é algo bem relativo. Até porque eu acredito, e o que muitos especialistas dizem, é que a estratégia do Putin, a jogada do Putin é a seguinte: ele quer tentar provocar um racha na União Europeia. Os países maiores que não tiveram o seu gás cortado ainda, resistirem a embargos e outras sanções econômicas maiores contra a Rússia. A Rússia quer dividir a União Europeia, porque dividindo ela conquista. Certo? Outra coisa também com relação à Rússia, ela começou a se interessar pela região da Transnistria. O que é isso? É uma região ali ao oeste, de Odessa. Eu falei de Odessa, que é a principal cidade portuária da Ucrânia hoje, para te situar. E ao oeste dela ainda, na fronteira com a Moldova, que é um outro país pequenininho. Ali entre a Romênia e a Ucrânia, você tem a Moldova. Na fronteira com a Moldova, os russos têm uma base militar, a base da Transnistria. E eles estão com intenções de até mesmo chegar até ali após a conquista de Odessa, após a suposta conquista de Odessa, após a suposta conquista de todo o sudoeste ucraniano. Lembre-se, de início eles queriam o sudeste, o sul do leste. Agora já se fala em conquistar o sudoeste também. Toda a região sul ucraniana seria, teoricamente, um desejo russo, desejo de conquista russo. Pois bem, se eles conseguissem tomar todo esse sudoeste, eles tomariam também a Transnistria e talvez invadiriam a Moldova. A aguardar o que vai ser feito nesse teatro de operações, Eu não posso te dizer, Jonathan, você acha que eles vão invadir a Moldova? Felizmente, há muito que se duvidar nessa guerra. Essa guerra você tem muitas dúvidas e poucas certezas. Se acontece isso, você está escalando o conflito envolvendo um terceiro país no meio do conflito.
É algo bem complicado. Já falando do Ocidente, e ainda nessa pegada sobre o avanço russo, para conter esse avanço russo que de fato tem acontecido nas últimas 48 horas, a gente, como eu disse lá atrás, não está aqui para passar pano. A intenção do canal não é passar pano e não tem essa eu torço para um lado ou torço para outro. A minha ideia é te informar, você tira o teu senso crítico. Eu tenho meu senso crítico e minha opinião própria sobre o conflito, mas no canal eu vou me ater a falar dos fatos. Ponto. E houve sim um avanço considerável russo nas últimas 48 horas. Do vídeo de segunda para cá, houve sim um avanço considerável. É fato. Para conter esse avanço, os Estados Unidos fez uma reunião de emergência ontem na base de Rammstein. Não é a banda de rock, tá? Não é aquela banda de metal famosa alemã, não. Mas é uma base na Alemanha, a base de Rammstein, tá? No entanto, nessa reunião, qual foi o maior objetivo dos Estados Unidos? Ele fez uma reunião com a OTAN e alguns aliados. A se falar dos aliados: Austrália, Nova Zelândia, Japão e, se eu não me engano, também teve representantes da Coreia do Sul. Não há confirmar essa informação. Tenho certeza que Austrália, Japão e Nova Zelândia estiveram nessa reunião. Nessa reunião foi confirmado, tá, que o apoio militar ocidental para a Ucrânia será mensal. De mês a mês eles vão analisar o conflito e, se precisar, vão enviar mais armas pesadas, mais suprimento, vão bombar a Ucrânia. Mês a mês eles vão deixar a Ucrânia bombada, como se fosse um anabolizante para a Ucrânia. Todo mês. O primeiro pacote americano de 800 milhões chegou. Os Estados Unidos têm um segundo pacote de 325 milhões em armas para chegar, e eles já falam um terceiro pacote de mais 600 milhões. Tá? As armas americanas chegaram. O Reino Unido, inclusive, já falou, Boris Johnson, primeiro-ministro, em enviar armas à Ucrânia que ela possa atacar a Rússia do território ucraniano, o que acendeu um sinal de alerta no Kremlin, e o Kremlin diz, inclusive, que vai ter armas nucleares até o outono apontadas para o Reino Unido. Pessoal, o conflito está escalando. O conflito está escalando. Dentro dessa reunião, na base de Rammstein, nós também tivemos a opinião da Alemanha mudando. A Alemanha mudando a sua política. Como falado no vídeo anterior, na segunda parte da Batalha de Donbas, após as reclamações ucranianas e as pressões de outros aliados ocidentais, a Alemanha resolveu ceder 53 tanques da unidade Gepard, ou Guepardo. Inclusive o Exército Brasileiro tem o Guepardo aqui nas nossas fileiras, tá? O Guepardo junto com o Leopardo estão nas fileiras do Exército Brasileiro, do EB, do glorioso EB, o Exército de Caxias. Por sinal, esse Guepardo que vai ser entregue à Ucrânia, ele é um Guepardo atualizado, tá ok? Ele é um tanque antiaéreo. O que é um tanque antiaéreo? A principal função dele não é o combate com outro tanque, mas é a derrubada de helicópteros e aviões. Ele também é adaptável para combater blindados, tá? Ele é adaptável e ele vai chegar adaptável na Ucrânia para combater blindados. Mas a principal função do Gepard é um tanque antiaéreo, ou como dizem em alemão, Flugabwehrpanzer. Tá? É o Flugabwehrpanzer. Ou seja, arma chegando para a Ucrânia. A Alemanha mostrando que tem armas pesadas para ceder à Ucrânia. Outra coisa importante, a Austrália também chegou os 20 blindados, os Bushmasters, tá? Chegou até a Ucrânia, são armas australianas, são blindados australianos. Os obuseiros franceses César também estão chegando. O Ocidente está dando anabolizante para a Ucrânia combater essa guerra por procuração com a Rússia. E a Rússia, por outro lado, alega que o risco de um conflito, uma terceira guerra mundial nuclear, só aumenta com essa atitude do Ocidente. Pessoal, como eu disse, o conflito parece não desescalar. Ele parece que vai se arrastar por mais um tempo e que ele só aumenta. Essa escalada, esse envolvimento do Ocidente só aumenta. Infelizmente, essa é a real. Tratados de paz em vista, pelo que eu leio, pelo que eu tenho visto, está muito longe. Um final feliz para essa guerra está muito longe. Não é ser sensacionalista, é a realidade. Pois bem, dando uma repassada rápida do que nós falamos aqui hoje. Nós falamos sobre o conflito no leste ucraniano,
Nós falamos sobre a atitude dos Estados Unidos de ajuda mensal a partir de agora. Nós falamos sobre o Reino Unido dar a ideia para a Ucrânia atacar a Rússia no seu próprio território, inclusive até dando um adendo, hoje de manhã, dia 27, a cidade de Belgorod, a fronteira com a Ucrânia, uma cidade russa, foi bombardeada por alguns mísseis ucranianos, inclusive um depósito, tá, de armamentos ucranianos. Por outro lado, a Rússia alega ter atingido diversos locais do exército ucraniano, principalmente de infraestrutura. Tá? E voltando aqui à repassada do que falamos também da Alemanha, doando os blindados, falamos da França, falamos da questão da estratégia do gás. A Rússia, de fato, está jogando com a sua commodity e, honestamente falando, eu não creio que nesse ponto ela esteja errada. É para se jogar, faz parte do jogo geopolítico. Na geopolítica não há mocinhos e vilões, há interesses, cada um joga com o seu. Vamos torcer pela paz, aguardar as próximas notícias. Nosso próximo vídeo é na segunda-feira, 8 da noite, tá ok? Eu ainda estarei provavelmente falando sobre o conflito Rússia-Ucrânia. No canal a minha intenção não é só falar do conflito Rússia-Ucrânia, mas nesse momento ele é de fato primordial. Muito obrigado por nos assistir até aqui. E uma última coisa que eu vou falar bem rápido aqui. O pessoal perguntou se eu não edito os vídeos. Não, eu não edito os vídeos, sabe por quê? Porque a ideia é popularizar o canal. Quando eu converso com o padeiro, com a minha esposa, com o porteiro, com meus pais, com o meu amigo do futebol, com o meu pastor, quando eu converso com o motorista do ônibus, entre outros, com um amigo de trabalho sobre política, eu não tenho tempo de editar o que eu falo. E a ideia aqui é essa, é ser um bate-papo, uma coisa mais popular, uma coisa mais informal, uma coisa menos engravatada. Então vem com a gente, galera. Lembre-se sempre, penso, logo existo. Geopolíticas avessas, guarde esse nome. Até quinta, galera. Auf Wiedersehen, Leute.